Pessoal, esse segundo vídeo a gente vai abordar a questão 55 do nosso simulado, beleza? Bom, ela dizia assim: a tutela de urgência, presentes os demais requisitos legais. Bom, ele está falando da tutela provisória de urgência, que também sofreu algumas modificações, né? Na verdade, um dos principais tópicos de inovação no novo CPC diz respeito à tutela provisória. O código chama de tutela provisória as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas, o que foi um erro técnico crasso, mas que, da forma como tem sido cobrado nos concursos públicos, essa ideia de tutela provisória abarcando as duas está plenamente aplicável, né? Para nós que vamos nos submeter aos certames públicos. A tutela provisória ela pode ser de evidência, ela está regulada no artigo 311 do CPC, ou ela pode ser de urgência, que está regulada a partir do artigo 300, certo? E a questão se debruça exatamente sobre a tutela de urgência, certo? Bom, é uma questão fácil, é uma questão que não é inovadora e que é resolvida a partir da leitura de dois dispositivos apenas. Então, vamos ver as assertivas. Vejam, letra A. Só pode ser concedida após justificação prévia e sempre com caução. Pessoal, isso está errado. Vocês sabem que as tutelas antecipadas, elas podem ser concedidas em limine. São as chamadas liminares. As liminares, elas se caracterizam por serem decisões proferidas in audita altera pars, ou seja, sem a oitiva da parte contrária. Então, quando essa assertiva, letra A, nos diz que exige a, a justificação prévia, ela já está errada aí. Porque não se exige justificação prévia. Não é necessário abrir o contraditório. É possível que essa decisão seja liminar. É possível que essa decisão seja proferida assim que o magistrado conheça da admissibilidade da petição inicial. A segunda exigência é ele fala da caução. Sempre com caução. Isso também é falso. Nem sempre se exige caução. Na verdade, a exigência de caução é excepcional, certo? Então, em regra, a tutela antecipada ela é concedida sem qualquer tipo de caução. Mas a norma, existe um preceito que fundamenta o erro dessa assertiva, que são os parágrafos 1º e 2º do artigo 300. Veja o que se diz. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. E aí o parágrafo 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, certo? Então, vejam que a assertiva está errada, porque ela exige a justificação prévia e exige a caução. Quando, na verdade, isso é uma opção. A depender da situação concreta, o magistrado pode se valer dos parágrafos 1º e 2º do artigo 300. Certo? Bom, letra B. A letra B é a resposta correta. Certo? Ela pode ser concedida quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pessoal, isso está no caput do artigo 300. Ele diz: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Isso são aqueles antigos fumus boniuris e periculum in mora. Lembrem-se que é importante deixar isso bem claro, os requisitos para concessão de tutela antecipada e concessão de tutela cautelar no novo CPC, eles foram fundidos. Esses requisitos são únicos. A tutela de urgência, seja antecipada ou seja cautelar, ela deve preencher os requisitos do caput do artigo 300. É necessário que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Beleza? Então, a letra D diz: pode ser concedida quando houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ela está correta. Ela destacou um trecho do artigo 300 e deve ser somado à ideia de probabilidade do direito, mais havendo esses requisitos. E vejam que interessante.
o candidato poderia achar que essa questão estava errada porque não mencionou a probabilidade do direito. Mas vamos ver o enunciado da questão. Ele diz assim: a tutela de urgência, presentes os demais requisitos legais. Ou seja, já no enunciado, você tem a noção de que na letra B, ele já pressupõe preenchido o requisito da probabilidade do direito. Certo? Então, por isso, é correta a letra B. Tem que prestar bastante atenção na forma como o enunciado é redigido. Vamos às demais. Letra C. Será concedida quando houver perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão. Pessoal, essa norma é antiga. Essa norma já existia no artigo 273 do Código de 73, do Código Revogado. Uma das hipóteses, um dos requisitos negativos para a concessão da tutela de urgência é a irreversibilidade da medida. É que a tutela antecipada de urgência é uma tutela provisória. Ou seja, ela não foi objeto de uma cognição aprofundada. Ela não foi objeto de uma análise robusta sobre o mérito da causa pelo magistrado. Então, quando ele concede uma decisão, uma tutela antecipada, em caso de urgência, é possível que no futuro, que na sentença, essa decisão possa ser reformada. Essa decisão possa ser alterada. É possível que o autor tenha a seu favor uma tutela antecipada concedida e depois tenha contra si uma sentença. Ou seja, a tutela antecipada foi positiva, mas a sentença foi negativa. Ao fim, ao cabo. Depois da cognição aprofundada, da cognição exauriente, o autor perdeu. Por isso, é necessário que os efeitos daquela tutela antecipada anterior sejam revertidos, sob pena de prejuízo ilegítimo ao réu. Nesse caso, o Código exige expressamente que só se pode conceder tutela antecipada quando a decisão for reversível. Ou seja, se o pedido de tutela antecipada de urgência for irreversível, o juiz não poderá conceder tutela antecipada ou outra tutela cautelar de urgência. Certo? Isso está no parágrafo 3º do artigo 300, pessoal, que diz: a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Já é? Bom, por fim, a letra D não pode ser efetivada através de arrolamento de bens, quando for de natureza cautelar. Veja que interessante, isso é um artigo novo, é o artigo 301 do Código. O artigo 301 diz assim: a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito. Veja, Murilo, mas o livro de cautelares não foi excluído? Sim, foi excluído. Lá no Código 73, a gente tinha um livro que tratava somente das cautelares. Nesse livro, existia a parte geral, a regulamentação da parte geral, que fundamentava o manejo daquelas ações cautelares atípicas, e a gente tinha as cautelares típicas, dentre elas arresto, sequestro, arrolamento de bens. Ainda que esse livro tenha sido revogado, ainda que não haja mais um regramento específico para essas cautelares, os institutos ainda existem. O arresto ainda existe, o sequestro ainda existe, o arrolamento de bens ainda existe. E é a este instituto que o novo CPC faz referência no artigo 301. Ou seja, os institutos se mantêm, mas agora não há um procedimento especial, um procedimento específico. Eles se mantêm todos regulados pelo procedimento geral da tutela provisória. Certo? Então, na letra D, ele diz que não pode ser efetivada por arrolamento. Na verdade, pode, como autorizada no artigo 301. Certo, pessoal? Então, correta a letra B. Vou parar aqui mais uma vez e seguir para a próxima questão. Valeu, um abraço.